Aquele era o dia 13 de maio de 2051. E foi o dia que eu simplesmente morri. Morri, assim, de repente. Eu estava dormindo e morri. Minha alma saiu do meu corpo e voou muito longe, entrou num túnel dourado, lindo. E esse túnel ia afunilando, afunilando, e lá no fim me jogou num céu muito estrelado, muito mais estrelado do que o nosso céu da Via Láctea. Não foi, Felipe? Uma coisa linda. E eu pensava, bom, eu estou indo, estou chegando no céu, para o céu e no céu. E agora? Agora eu olhei e vi uma fileira de árvores maravilhosas no meio do céu estrelado e no centro delas um portão dourado. Lindo, era tudo lindo, meu Deus, um portão de ouro. Grades fortes, uma fechadura toda trabalhada, de vidro, ou seria de cristal. E eu pensei, é a porta do paraíso? Mas quem será que estará me esperando do outro lado desse portão? Existiam várias possibilidades. Meu amor, Mauro Caetano, né? Grande amor da minha vida, com quem eu vivi 38 anos de um casamento absolutamente feliz. Ou a minha mãe Wanda, a quem eu devo meu feminismo, a pouca objetividade que eu consigo ter na vida, porque ela tinha toda a objetividade no universo, né? Minha mãe era uma pessoa que dizia assim: bom, o mundo caiu, agora você me dá uma alavanca que eu vou levantar o mundo. Meu pai, o pioneiro nas artes cinematográficas na América Latina, um cara autodidata, né? Que criou suas próprias máquinas, que ele não podia importar, que esse país tinha porteiras fechadas para importação. Então, ele próprio criava suas máquinas, ele construía suas máquinas. Máquina de revelar filme, Auricom, máquina de colocar som ótico nos filmes. Meu pai era incrível, meu pai era aeromodelista, né? Meu pai era esquiador, esqui aquático, esqui na água. Meu pai era músico, tocava flauta, flauta transversal, cavaquinho, violão, saxofone, violino. E acompanhava minha mãe ao piano, em altas serenatas. Meus irmãos, meu irmão Alfredinho, que aos 5 anos teve uma encefalite e virou doente mental, mas que tinha suas grandes sacadas na vida, que desenhava carros vistos no papel ao mesmo tempo, de lado, do outro lado, de cima, de baixo. Como é que ele fazia isso? Só vendo os desenhos dele para entender.
um cérebro danificado, um cérebro incrementado, por outro lado. Meu irmão Alvan, também pioneiro na televisão brasileira, um dos braços direitos do Boni, meu irmão maravilhoso, que me ensinou tudo que eu sei sobre televisão, que me ensinou álgebra quando eu era menina, antes de ir para a escola, que me ensinou a ler, me ensinou a amar a literatura, o cinema, as artes. Meu irmão Alvan, quem estaria me esperando, afinal, do outro lado do portão do paraíso? Meu pai, minha mãe, meu marido, meus irmãos, minha amiga Leda. Linda, maravilhosa, que era minha telespectadora na Rede Mulher. Mandava todo dia uma pergunta para o meu médico entrevistado. E um dia me encontrou em Campos do Jordão e disse: eu sabia que eu ia conhecer você pessoalmente. E aí nós nos tornamos muito amigas. A Leda foi minha irmã. Mais do que amiga, ela se tornou minha irmã, né? A minha irmã mais velha, a minha irmã querida, a minha irmã que me auxiliou, que me confortou, que me amparou em tanta coisa. Que morreu e me deixou aqui sozinha. Seria ela? Seria ela que estaria me esperando lá do outro lado? Ou talvez o Pedro Paulo Rattayer. Pedro Paulo, 20 anos mais velho que eu, filmou e narrou o meu filme de nascimento, o meu filme do meu primeiro, segundo, sei lá, dia de vida na Terra. 15 de maio de 1951. Eis aqui, com apenas 2 dias de vida, a caçula da casa, que tendo nascido no dia 13 de maio, dia das mães, recebe o nome de Isabel. Nos braços da minha mãe Wanda. Pedro Paulo, que era assistente do meu pai. E que anos e anos depois de tudo isso, eu acabei indo fazer uma videoteca médica nos anos 90, na produtora do Pedro Paulo. E ele veio para cá, ele veio para a nossa casa, se tornou muito amigo do meu marido querido, meu amor, Mauro Caetano, e muito amigo meu. Ele que se tornou quase o meu segundo pai. Quando Pedro Paulo se tornou nosso amigo, meu pai já tinha morrido há alguns anos. Então, para mim, o Pedro Paulo era como se fosse mesmo o segundo pai. Será que seria ele que estaria me esperando do outro lado daquele portão do paraíso? Seria? Ou meu sobrinho, Paulo Roberto, meu único sobrinho, filho único do meu irmão Alvan, que foi-se embora em novembro de 2025, com 60 anos de idade, antes de mim. Eu sou sua tia mais velha e ele foi embora antes de mim. Meu menino loiro, meu menino querido. Quando meu irmão dirigia a TV Aratu, na Bahia, nos anos 70, o Paulo era criança. E a gente ia para a praia, eu ia passar férias de dezembro lá em Salvador, na Bahia. E eu e o Paulo íamos para a praia. E eu levava meu livro, ficava mergulhada no livro, tomando sol e lendo. E de vez em quando o Paulo sumia, né? Como toda criança. Mas era fácil de achar, porque era uma cabeça loura.
loirinha, no meio daquele mar de cabeças morenas. Ah, meu Paulo, querido. Paulo era criança, apaixonado pela minha afilhada Mônica Kraus. E ela por ele, dois crianças. E a gente ia no Cine Driving, no meu carro. E os dois ficavam assim, meio que namorando, né, Felipe? Será que era o Paulo, que morreu tão precocemente? Estaria me esperando lá do outro lado do portão dourado do paraíso? Ou será que não? Quem afinal estaria me esperando lá? Meu amigo Tom, que também morreu em 2025? Meu amigo Tom, que era meu professor de religião no ginásio, quando eu tinha 13 anos. E se tornou meu amigo. Ele era seminarista e acabou não se ordenando padre, casou com a Angélica e viveu com ela até o fim da vida. Meu amigo Tom, que era esquerda, na ditadura brava, na ditadura militar do Brasil, que era esquerda, e que me trazia todas as notícias que eu jamais ficaria sabendo, porque os jornais eram censurados. Me trazia toda uma consciência, né, da necessidade de lutar pela igualdade de oportunidades na vida. Igualdade de oportunidades para todos, pobres, ricos, pretos, brancos, azuis, amarelos. Que me trazia essa... Ele era marxista, mas também era cristão. Profundamente cristão. Me trazia essa necessidade de amai-vos uns aos outros. Amai ao outro como a ti mesmo. Porque é a única solução para se criar um mundo de paz. Seria o Tom que estaria me esperando lá, do outro lado do portão dourado do paraíso? Mas quem mais poderia estar me esperando lá? Eu não sabia. Então, eu voei entre as estrelas, pelo vácuo do espaço, até o portão, abri e entrei. E aí, então, eu vi uma paisagem mais maravilhosa do que todas as paisagens que eu já tinha visto na Terra. Eu não sei descrever. Eu sou uma escritora e juro que não sei descrever a beleza inimaginável do que estava além do portão do paraíso. Árvores, orquídeas, beladonas, flores, pássaros. Oh! Luz, a luz batendo nas folhas, as folhas refletindo toda aquela luz verde, azul, amarelo. A coisa mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. E agora eu tinha morrido, com 100 anos, exatamente no dia em que eu completei 100 anos. E ali estava eu, maravilhada e frustrada, porque estava sozinha. Ninguém, afinal, me esperava. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meu amor, ninguém.
nem meu sobrinho, nem minha amiga, nem meu amigo. Ninguém me esperava naquele paraíso maravilhoso. Pô, e agora? Eu vou ficar aqui sozinha? Quando eu pensei isso, eu vi que duas figuras vinham vindo em minha direção, lá de longe, por entre as árvores. Pareciam dois nobres, um casal. Ele, muito loiro, todo paramentado com uma roupa maravilhosa, casaco de veludo, com decorações, lindo, muito loiro, cabelos amarelos, amarelos, amarelos. Ela, grisalha, os cabelos azulados, meio alguns fios negros, alguns fios azulados, cinza azulados. Muito bonita, toda paramentada também, vestida como uma rainha. Quem seriam aqueles dois seres que vinham vindo em minha direção? Eu não tinha a menor ideia de quem eram eles. Mas aí, quando eles chegaram mais perto, eu vi que eles tinham asas. Mas não eram anjos. Eram os meus dois periquitos australianos, Philip e Elizabeth. Eram eles. E eu corri para abraçá-los. E eles disseram: mamãe, que bom que você chegou, a gente já estava com saudade. Pensei, mamãe, eu nunca tive filhos nessa minha vida, mas eram eles, os meus periquitos australianos, Philip e Elizabeth. E aí, nesse momento, eu senti um tum-tum-tum assim na minha cabeça. Tum-tum-tum-tum-tum, não foi, Philip? E eu percebi que estava amanhecendo. E que, como todos os dias acontece, os meus dois periquitos australianos que dormem numa árvore ao lado da minha cama tinham voado para minha cabeça, bicando assim, ó, assim, né, Felipe, para me acordar. E eu percebi que tudo aquilo de morrer, de estar em 2051, tudo aquilo foi um sonho, um lindo sonho, e que eu estava acordando hoje, no dia 13 de maio de 2026, quando eu completava 75 anos de idade. Eu ri, feliz da vida por um sonho tão lindo. No dia do meu aniversário, abri os olhos, e disse: bom dia, Felipe. Bom dia, Elizabeth. Mamãe, estava sonhando com vocês. Esse é o seu programa As Bruxas. Todas as terças-feiras, às 8 da noite, aqui na sua TV Paradise. E com reprises. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano. Sou escritora, graças a Deus, tenho 24 livros publicados e estou sempre aqui com você. Eu, o Felipe e a Elizabeth, aqui na Janela da Paulista e na TV Paradise, te contando alguma história de alguma bruxa de ontem, de hoje, de sempre, poderosa. Feliz aniversário para mim e um bacio para você. Até a próxima!